Nós estamos em uma série de mensagens chamada Desperta. E nós separamos essa série em temporadas. E nós fizemos a primeira temporada, que era Identidade e Destino, onde foi provado cientificamente que a melhor forma de fazer uma absorção num conhecimento é você separar por blocos de conhecimento e de conteúdo, e a pessoa aprende de forma mais rápida e concisa, consolidada. Por isso que nós resolvemos dinamizar as nossas mensagens dessa forma, para ficar mais fácil o aprendizado e a prática da mesma. Ou seja, nessa série nós falamos sobre identidade e destino, nós falamos tudo sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E como filhos de Deus, qual deve ser o nosso comportamento e a nossa prática e o que Deus espera de nós como filhos. E se você perdeu uma dessas mensagens na série, que nós ainda estávamos na época da pandemia ainda, nós estávamos somente online, você pode ter acesso às nossas plataformas como Spotify, iTunes, digita lá Oxygen Church, já subimos o áudio das ministrações, ok? Para você não perder nada. E 2 semanas para trás, nós começamos a próxima temporada, que é O Segredo de Jesus. E nela nós já falamos que um dos segredos da vida de Jesus era a sua vida de conexão com o Pai, através da sua vida de profunda oração. E nós descobrimos que um cristão que não tem o hábito de ter devocional, a sua vida na oração, tem alguma coisa que precisa ser revista em sua vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus como nosso exemplo, como nossa referência. E nós aprendemos na semana passada que um outro segredo de Jesus, que tem muito a ver com a nossa cultura e com a nossa visão da nossa igreja, é servir pessoas. Tem a ver com Jesus e com servir o próximo. Por isso que nós temos os nossos voluntários em nossa casa. Porque quando alguém entende essa visão, quando ele entende esse princípio, o próximo passo mais importante que ele vai dar depois de entregar sua vida a Jesus é servir pessoas. E quando você serve pessoas, você é transformado. Não é? É só você perguntar para muitos voluntários que estão servindo nessa casa. Eles falam: eu amo fazer isso porque realmente eu sou transformado. Isso é um passo de transformação. E hoje eu quero falar um outro segredo na vida de Jesus. E essa semana eu resolvi abrir nas minhas redes sociais. Geralmente eu gosto de fazer isso, abrir caixas de pergunta e tal, para interagir com as pessoas que me acompanham. E foi bem polêmico porque o assunto era jejum. E por isso hoje eu vou falar o poder do jejum. Diga comigo, o poder do jejum. E foi bem, eu digo polêmico porque existe pessoas que dizem coisas corretas sobre o jejum. Existem pessoas que afirmam que o jejum, cara, não tem nada a ver com jejum. E existe uma grande porcentagem que diz: pastor, eu nem sei o que é jejum. Já pensou nisso? E aí eu comecei a me perguntar sobre isso e falar: realmente nós precisamos estar atento a isso. Mas antes de nós começarmos, eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de São Marcos. Quem aqui está lendo o Evangelho de João? Aí, ó, muito bom. E os demais, por que não começaram ainda? Vamos começar? Todos nós como igreja estamos lendo o Evangelho de São João. Então comece, medite, olhe para a vida de Jesus e anote as lições que você está aprendendo sobre Jesus, ok? Nós estamos criando uma cultura muito importante em nossa casa, que é leitores e praticantes da palavra de Deus. Porque mais do que você ler a Bíblia, eu quero que você pratique a palavra. Então o Evangelho de João, tá? Marcos capítulo 9, vamos lá em Marcos capítulo 9. Gente, a mensagem hoje está muito gostosa, profundamente. E foi tão incrível que eu falei para minha esposa assim, eu falei: amor, quando eu terminei de preparar a mensagem, eu falei assim: eu estou com vontade de jejuar. Isso é bom, porque se causou vontade em mim de jejuar, é que a palavra fez efeito em mim. Então, eu acredito que também vai causar isso em você, não é verdade? Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 até o 29, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, eles viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficaram muito surpresos e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E um homem no meio daquela multidão alvoroçada respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho,
que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Diga comigo, não conseguiram. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente, repita comigo, imediatamente, causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Imagina a cena. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Eu acho incrível Jesus. Eu fico imaginando se eu estivesse nessa situação e a criança me visse e de repente ela começasse a espumar, rolar para o chão, eu ia fazer o quê? Já ia em cima, calma, tentar segurar ele, expulsar o espírito demoníaco dele. E Jesus vê essa situação e ele fala assim: cadê o pai do menino? Vem cá. O menino lá se debatendo. Quanto tempo que isso está acontecendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Está comigo aqui? Olha isso. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para tentar matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, olha o que Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Por muitas vezes você citou esse versículo, não é verdade? Diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino, olha isso. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, olha essa cena, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Quando Jesus entrou, parece que eu vejo os discípulos pegando Jesus pela mão, pela barra assim, puxa Jesus, o que foi? E olha o que eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai, leia comigo, 1, 2, 3, eles responderam, vamos lá, nós vamos começar lendo aqui, essa espécie, tá? 1, 2, 3, essa espécie só sai. Eu posso falar com vocês sobre jejum. Por 3 períodos na minha vida, eu fiz um jejum de 40 dias só tomando água. E fiz um de 60 dias tomando suco. Então eu posso te falar com propriedade o que é ter uma vida devota através do jejum. Mas por muito tempo eu fazia o jejum de forma errada, e é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Existe uma frase de um dos pais da igreja, John Wesley, sobre jejum interessante. A frase dizia o seguinte: algumas pessoas têm exaltado o jejum, elevando ele além das escrituras e além da razão, e outras o têm menosprezado ele por completo. Em outras palavras, o que eu vejo John Wesley dizendo é: você não pode fazer nenhuma coisa e nem outra, tem que haver o equilíbrio. Você que está anotando, anote: equilíbrio. Em uma cultura em que nós vivemos, onde
a cada esquina tem um restaurante de comidas boas, onde é enfatizado o saborear e o degustar uma boa comida, um bom alimento, onde nós temos aplicativos de diversas formas nos nossos celulares, onde você apenas com um clique, você pede a comida e a comida é entregue quentinha na sua casa. Em uma cultura como essa, falar sobre jejum, parece que o jejum ele está fora da cultura, ele está fora de sentido, ele está deslocado. Por um lado, o jejum por muito tempo ele foi criticado pelo extremismo dos ascéticos. E também, na história da igreja, por outro lado, surgiu também os críticos dizendo que o jejum, ele faz mal à saúde. Quando você olha muitos ermitões que se separam da sociedade, vivem em jejuns extremo, outros criticando o jejum. Eu tenho que dizer que Moisés, o Moisés da Bíblia, Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, Paulo, Jesus Cristo, o Deus encarnado, muitos dos grandes cristãos também da história da igreja jejuaram e deram o seu testemunho sobre o valor do jejum. Entre eles está Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, João Wesley, Jonathan Edwards, David Brenner e Charles Finney. Mas o jejum, ele não é uma disciplina exclusivamente cristã. Perceba, todas as grandes religiões do mundo reconhecem o seu mérito. Zoroastro praticava o jejum, como fizeram também Confúcio, os yogis da Índia, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles jejuavam. Também o pai, considerado o pai da medicina moderna, Hipócrates, eles acreditavam no jejum. A disciplina espiritual do jejum também foi ensinada de forma errada. Eu não sei você, talvez você aprendeu da maneira certa, mas pelo que eu vi na minha pesquisa nas redes sociais, muita gente entende errado o jejum. E eu falei que aqueles que respondessem certo, eu iria usar na mensagem, iriam me ajudar na pregação. Então, durante a ministração, vou citar alguns nomes que muitos estão aqui, outros estão me acompanhando pela internet. Eles vão ver, poxa, o pastor citou o meu nome, é porque você respondeu certo. Então, cabe a nós olhar para o jejum e entender por que as pessoas aprenderam de forma errada. Por muito tempo as pessoas ensinaram que jejum era uma forma de você alcançar um benefício de Deus. O jejum era algo para eu ganhar, para eu abrir uma porta de emprego, para eu conseguir a pessoa amada. Ele parecia uma fórmula mágica. Sabe quando você não está conseguindo algo, jejua que dá certo. Tipo assim, jejua que Deus vai ter dó de você e Ele vai te responder. É mais ou menos isso. Cabe a nós a fazer uma pergunta: qual é a importância do jejum? Como fazer o jejum da forma correta? Quais os benefícios do jejum? E eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri sobre o jejum. E a primeira coisa que eu quero responder para vocês é: o que é o jejum? O que é o jejum? E eu quero começar dizendo o que o jejum não é. O jejum não é passar fome. O jejum não é passar fome. O jejum não é uma forma de chamar a atenção de Deus. O jejum não é uma fórmula mágica para conquistar algo de Deus. O jejum não é para mudar Deus. Não, eu vou jejuar porque eu quero mudar essa decisão de Deus. Não, o jejum não muda Deus. O jejum não é para mostrar para alguém que você está sendo mais espiritual do que ele ou ela. O jejum não substitui a sua obediência à palavra de Deus. Tem gente que, eu não estou muito obediente, mas eu vou fazer um jejum. Porque se eu fizer um jejum, Deus vai dar aquela... Diga comigo, jejum. Diga forte, jejum não substitui a minha obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é melhor você obedecer
do que sacrificar. Eu sinto a presença de Deus suave nesse lugar. Que atmosfera. Então, se o jejum não é isso, pastor, o que é o jejum então? Na Bíblia, o jejum ele refere-se à abstinência, abstenção de alimento. Vamos lá, gente, que eu vou entrar aqui e vou dar umas cutucadas aqui em alguns. Muitas pessoas, quando olham para o jejum, falam assim: não, vou fazer jejum de chocolate, vou fazer jejum de energético, vou fazer jejum de café. A palavra jejum é abstinência por um tempo determinado de alimento. Aí as pessoas falam: não, mas pastor Daniel, ele fez um jejum, ele rejeitou os manjares do rei. Eu estou rejeitando o manjar do chocolate. Deixa eu falar algo para você. Não era jejum de Daniel. Quem aqui já ouviu falar do jejum de Daniel? Levanta a mão, seja sincero. E se eu te falar que não era jejum aquilo? Era um estilo de vida de Daniel. Ele vivia de forma saudável. Eu não vou ficar comendo essas coisas do rei. Está comigo? Se você olhar a vida dele inteira, ele era regrado. Não era jejum, era uma decisão, era uma dieta dele. E isso gerava mais sabedoria a ele. Óbvio que você conhecer mais a história, você vai entender isso. Agora veja, jejum não tem a ver com greve de fome. Já vi pessoas na televisão, na internet, falando: fulano está fazendo greve de fome. Porque a greve de fome, ela é para alcançar poder político e chamar a atenção. Não tem nada a ver com isso. O foco da disciplina do jejum é uma disciplina espiritual. Logo, o foco dela é espiritual, embora em alguns casos, ela tem alguns efeitos benéficos também para a saúde. O jejum bíblico sempre se concentra numa finalidade espiritual. Na Bíblia, os meios mais normais de jejuar envolviam o que? A abstinência de qualquer alimento sólido ou líquido, exceto água. Porque a água, o seu corpo precisa de água. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em alguns casos, absoluto, jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? Abstinência de água e de alimento. Mas não passam de 3 dias. Porque depois de 3 dias você prejudica a sua saúde e você pode morrer. Está comigo? Anote, você quer aprender sobre jejum isso. Então, absoluto. Existe o parcial. Parcial é que você bebe água. No meu caso, quando eu fiquei 40 dias, foi 40 dias sem comer, só tomando água. O Sidney, você lembra dessa época, né, Sidney? Fiquei só o filezinho do grilo, né? É possível. Agora, interessante. Olhando para a vida de Jesus, nós observamos esse detalhe. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 2. Jesus jejua 40 dias. Será que ele comeu e bebeu? Como que é? Vamos dar uma olhada nesse texto? Onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles ele teve o quê? Fome. O diabo tentou ele com o quê? Com um copo de água? Não. Com o que foi que o diabo tentou ele? Pão. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você acha que se Jesus estivesse com sede, ele não ia oferecer um copo de água geladinha no deserto para Jesus? Quem está comigo? Jesus bebeu água. Ele não comeu durante esse período. Está comigo? Então, quando o escritor dos evangelhos diz que ao final de 40 dias Jesus teve fome, ele não diz que Jesus teve sede. Você percebe, ele muito provavelmente só não comeu, mas ele bebeu água. Como disse a Vanessa nas minhas redes sociais e a Tayla em minhas redes sociais, o jejum nos conecta com Deus e gera comunhão com Ele. O jejum, ele tem uma finalidade totalmente espiritual. Em algumas passagens você vai ver no caso de Esther, Paulo, fazendo um jejum absoluto de 3 dias, sem comer e sem beber água. Duas. Segunda coisa que eu quero dizer para você, o jejum, pastor, ele é um mandamento. Embora esse tenha sido uma pergunta geralmente feita para nós pastores, pastor, o jejum é um mandamento? A Bíblia ela não deixa claro se é um mandamento, mas ela deixa claro que o jejum deve ser uma prática comum na vida de quem é cristão.
deve ser uma prática comum. Então, ela não fala que é um mandamento, mas ela fala que é esperado de todo cristão que ele jejue. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17, olha o que diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Agora, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando eu olho para esse texto, não me parecia que Jesus estava admirado com as pessoas que estavam jejuando, mas me parece que Jesus está preocupado em eles fazerem o jejum da maneira correta. Jesus nunca disse: vocês devem jejuar, mas ele diz: quando vocês jejuarem. O que ele está falando aqui? É esperado que você jejue. Então, como você vai jejuar, quando você jejuar, faça isso. Jesus estava dando instrução sobre o exercício apropriado numa prática comum da sua época. O jejum era uma prática comum. A segunda afirmativa de Jesus sobre o jejum vai nos levar a entender o objetivo do jejum. Por que eu devo jejuar? Terceiro ponto: por que eu devo jejuar? Por muito tempo eu fui ensinado que o jejum, como eu disse para você, ele era a chave para conquistar o que eu não tinha alcançado em Deus ainda. Não faz um jejum, Claudinei, porque você fazendo 3 dias de jejum, 7 dias de jejum, jejua da meia-noite a meio-dia, Jesus vai te responder, porque ele vai ficar com dó de você, né? Tadinho, meu filho passando fome. E eu aprendi que o jejum alcançava algo em Deus. Não, as coisas estão travadas. Faz um jejum. Faz um jejum que abre portas. Faz um jejum que quebra não sei o quê. Tipo, eu vou jejuar por uma nova oportunidade de emprego. Não, eu vou jejuar porque eu quero me casar com a pessoa certa. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava começando o ministério, como pastor, o meu sonho era começar o ministério como Jesus. E Jesus, quando ele foi começar o ministério, ele se separou e ele jejuou durante 40 dias em jejum. E o meu sonho era esse. E eu fiz o meu primeiro período de jejum, 40 dias. O que eu imaginava? Imaginava que o ministério, que estava diminuindo na época de 90 jovens, 130 jovens, foi para 70 jovens. E eu simplesmente falei assim: não, vou jejuar igual Jesus. O que vai acontecer? As multidões virão, milagres vão acontecer, as coisas vão acontecer. E eu fiz o primeiro período de jejum e nada aconteceu. Passado algum tempo, no outro semestre, falei: vou fazer mais um, porque afinal de contas eu acho que eu não jejuei o suficiente. Jejuei mais 40 dias. No outro ano fiz mais um jejum de 40 dias. E um dia eu estava orando, me recordo como se fosse hoje, em cima do púlpito, antes de assumir a palavra. E o que eu fazia? Eu sabia que eu tinha que orar e eu tinha que jejuar. E no dia que eu ia pregar, eu jejuava o dia inteiro. Alguém já ouviu falar isso, gente? Não, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou ministrar, eu tenho que jejuar o dia inteiro, porque eu tenho que estar santo nesse dia. E nos outros dias você não é santo, não? No outro dia não. E eu estava orando naquele dia, e Deus falou assim: Claudinei, para, você está fazendo tudo errado. Cara, quando Deus fala isso, eu levantei, eu falei, aí eu lembro que eu olhei assim, nós não tínhamos 90 jovens. A igreja cabia mais de 1.400 cadeiras. E eu lembro como se fosse hoje, tinha 2 moças entrando na igreja. Deus me falou assim: por que você jejua? Eu falei: porque eu quero unção, eu quero ter poder sobre a minha vida, eu quero ver milagres acontecendo. Ele falou: isso está errado. Por que você ora, Claudinei? Eu disse: porque eu quero ver multidões entrando por aquelas portas ali, ó. Ele falou: isso está errado. Eu falei: então por que eu devo jejuar e orar? E eu nunca vou me esquecer. Ele falou: você deve jejuar para mortificar a sua carne e te deixar mais sensível à minha presença. E você deve orar para ter um relacionamento comigo. E o fato
de eu andar com você, os milagres acontecerão, as multidões virão, será consequência de você andar comigo. Ah, como aquilo ficou leve. Porque imagina se Deus mandasse multidões, fizesse coisas porque eu estava jejuando, o que eu iria dizer? Aconteceu porque eu fiz. Algo acontece na sua vida não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Não tem nada que eu e você podemos fazer para alcançar em Deus, porque Ele já fez. E se algo acontece é pelo favor e pela graça dEle. Tudo que eu e você precisamos fazer é nos aproximarmos dEle, e o fato de andarmos com Ele, as coisas vão mudar ao nosso favor, porque Ele está conosco. Quem está me entendendo? Deus foi claro comigo. Como disse o Jaziel Pessoa e a Paula Cotrim nas redes sociais, o jejum ele tem a habilidade de mortificar a carne e fortalecer o nosso espírito. Vamos dar uma olhada quando Jesus ensina esse princípio. Vamos lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Veja que os discípulos de João chegam até Jesus e dizem: por que nós jejuamos? Por que os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Eles estavam tentando entender, e Jesus fala para eles: olha, por que eles vão ficar de luto se o noivo está com eles? Ele estava falando dele mesmo. Chegará dias que o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão. O que isso quer dizer? Perceba que Jesus está enfatizando que o noivo está presente. Eles jejuarão quando o noivo estiver ausente. E o noivo aqui era Ele próprio, o próprio Jesus. E para mim Ele está dizendo: o jejum aproxima o noivo. O jejum te deixa sensível à presença do noivo. Quando está ausente, distante, você jejua. Então o jejum, nessa passagem, embora Jesus ele não dê uma ordem, esta é talvez a mais importante declaração do Novo Testamento sobre os cristãos devem jejuar hoje. É esperado que todo cristão tenha a prática do jejum, mas ele faça de forma correta. Eu e você devemos jejuar quando precisamos de uma resposta, quando precisamos de ouvir a voz de Deus, precisamos de uma direção, precisamos aquietar a nossa alma e ouvir a voz de Deus, precisamos nos submeter à voz dEle, e o meio mais rápido é o jejum. Vou te contar uma situação. Eu estava fazendo faculdade em Dourados, e eu comecei a me envolver com os estudos, e me distanciar do meu propósito. Não orava mais como antes, não jejuava mais como antes, e nós começamos a passar por apertos financeiros. Nós recebíamos a mesma quantia todo mês, tínhamos lá o mesmo valor, mas por cargas d'água algo mudou, desajustou as nossas finanças e começamos a passar necessidades. E eu lembro que minha esposa trabalhava na parte da manhã e eu que fazia o almoço. Estava chegando perto do horário do almoço e nós morávamos junto com os outros seminaristas, todos, uma casa uma do lado da outra. Então o horário do almoço, aquele cheiro de comida. E eu lembro que eu abri o armário e tinha arroz, água e sal. Não tinha óleo, não tinha mistura, não tinha nada. E naquele dia eu saí e falei: cara, eu tenho que orar. Eu não tinha Radassa, era pequenininha, e eu falei: cara, eu vou ter que fazer uma comida para ela e eu não tenho. E eu lembro que eu fui para o campo de futebol que ficava atrás das casas, sentei lá e comecei a falar com Deus. E Deus me falou: Claudinei, para que eu te chamei? Eu falei: para conectar pessoas com o Senhor. Ele falou: e o que você está fazendo? Eu estava fazendo tudo menos isso. Aí ele me falou: jejue 3 dias e eu vou falar com você. 3 dias. Naquele dia eu decidi: vou fazer um jejum 3 dias. E eu lembro que eu comecei o jejum. Era absoluto, sem alimento, sem água. 3 dias depois eu estava entregando, depois da faculdade, sentado, orando.
falando: Senhor, completou os 3 dias e, por incrível que pareça, há tanto tempo eu não senti a presença dEle. Eu senti como a sua brisa quando veio sobre mim. E Ele disse: filho, nunca perca o foco de quem eu sou na sua vida. E Ele disse: amanhã na sua conta terá R$322. Vai e faça a compra que você precisa. Não tinha de onde vir esse dinheiro. No outro dia cedo eu liguei no banco e tinha exatamente R$322. Não tinha 320, não tinha 322,50. Tinha exatamente o que Ele havia me falado. O que mudou? A minha sensibilidade para sentir Ele perto, o noivo perto, e aprender a ouvir a voz e obedecer. Quando você precisa de uma direção, quando você precisa de algo próximo, o jejum te deixa sensível. Como disse a doutora Gisele e a minha amiga Ticiane, que está ali sentada me ouvindo, disseram nas redes sociais: o jejum me aproxima mais de Deus e me deixa sensível ao Espírito Santo, e eu tenho comunhão com Ele, como disse a Raíza, a esposa do João Pedro e a Alessandra. Me deixa sensível à presença dEle. E para te ajudar a entender o que o jejum gera em nós, 4º ponto: quais são os benefícios do jejum? Perceba algo importante aqui: nunca foi tão importante a prática do jejum nos nossos dias. O que o jejum causa então, pastor? Para que ele causa sensibilidade? Só para ser mais sensível à presença de Deus? Não, é mais do que isso. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, a nossa agenda tão abarrotada, nosso ativismo tem nos isolado dos benefícios do jejum, aquilo que acelera em nossas vidas a transformação. Como o pastor Tiago Peitil disse nas minhas redes sociais essa semana, o jejum, ele serve para me tornar parecido com Jesus. E a Jéssica Moura disse: a sensibilidade à voz de Deus nós encontramos no jejum. Quando Jesus começou a explicar sobre o jejum, a importância de jejuar quando a presença do noivo está longe, olha o que o texto continua dizendo. Ele diz o quê? Vamos lá em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. E aí você já deve ter visto esse texto, mas talvez não entendeu. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Cid, o que isso tem a ver com o jejum? Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O que isso tem a ver com o jejum? Perceba que Jesus está dizendo: não se coloca algo novo sobre algo velho, porque há de estragar a roupa e tornar o rasgo muito maior. No caso do vinho novo, não se coloca em um recipiente de couro velho, porque o couro velho ele não tem elasticidade, e quando a fermentação do vinho novo acontece, ela se rasga e perde-se o vinho novo. Por isso se coloca vinho novo em odres de couro novo, porque ele tem elasticidade para transformação. Roupa tem a ver com aparência, vinho novo, elasticidade e transformação. O que Jesus está falando é: se você quer viver algo novo, precisa tirar algo velho. Se você quer ter vinho novo na sua vida, você precisa ter elasticidade para se transformar no processo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você nunca experimentará o que é resolver um problema na sua cobertura, que é a roupa. Uma nova imagem se não trocar a roupa, porque não se coloca remendo novo em roupa velha. Não tem como experimentar vinho novo sem que aquele que receberá o vinho esteja pronto para ser esticado e transformado durante o processo. Isso tudo tem a ver com a mentalidade do indivíduo, daquele que vai receber algo novo. E isso só é possível através do jejum. O jejum, ele faz romper algo na sua vida e obriga algo novo a sair para fora. Quando você abre a sua agenda para ter um dia para você jejuar, e como eu disse, é como se você dissesse para Deus: Deus, eu estou tão focado em Ti, na Tua vontade, que eu não tenho tempo para comer. Me importa a Tua vontade em minha vida.
Eu vou mostrar a Deus que a comida não me controla, não me domina. O alimento não é mais o que te controla, mas a tua voz e a tua vontade em mim. O jejum, escuta isso que ele me disse essa semana. O jejum é a arte sutil da submissão à vontade de Deus. E de forma sutil experimentar sua vida sendo transformada. Como eu disse a pastora Vanessa Peitil e a Tamara de Ocalçu e a Júlia Braga nas redes sociais, o jejum revela nossos erros. E como disse a Rafa Marques, o jejum é a desintoxicação da alma. Aquilo que está escondido dentro de nós, que por muitos e muitos anos estamos mascarando com a comida, com os desejos dessa vida, no jejum vem à tona. O jejum, ele tem a capacidade de limpar o porão das nossas vidas. Mas antes de haver a limpeza, precisamos ter coragem de olhar o que existe debaixo do tapete, debaixo dos móveis velhos da nossa vida. O jejum é como se erguesse e te mostrasse quem você realmente é. Um cristão que não faz isso regularmente é como se ele largasse a sua casa sem fazer faxina por muito tempo e querer que a sua casa se mantenha limpa. Como muitos me responderam nas redes sociais que faziam a última vez que jejuou há 6 meses, 1 ano, ou nem lembrava quando foi a última vez. É como se você vivesse na sua casa durante 1 ano sem limpar ela. Quando jejuamos mais do que qualquer outra disciplina, ele revela as coisas que nos controlam, que nos dominam, e esse é o maior benefício de todo aquele que ama Jesus e quer ser transformado. Como disse a Giovana Pinheiro em minhas redes sociais, no jejum, nós vemos realmente quem somos, pois deixamos a carne de lado e priorizamos Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós cobrimos com alimento aquilo que é o nosso problema, maquiamos a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, a nossa ira, os nossos vícios com comidas. Mascaramos o que realmente precisa ser transformado. Se é o orgulho que nos controla, ele será revelado imediatamente. Ira, amargura, ciúmes, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, irão vir à tona durante o jejum. A princípio nós vamos racionalizar dizendo: não, mas eu estou irado porque eu estou com fome. Logo mais você vai descobrir que aquele espírito da ira estava dentro de você, e a ausência da comida trouxe ele para fora. Só podemos desfrutar dessa intimidade com Deus, como disse meu amigo Paulo Tato, somente através do jejum. Se quisermos voltar a experimentar o que Jesus sempre quis que experimentássemos, precisamos voltar à prática do jejum. Precisamos escolher um dia da semana e de forma regular ter a prática de fazer uma faxina em nossas vidas. Não como muitos, uma grande porcentagem que disse que havia jejuado há 6 meses ou há 1 ano. Eu estou passando para vocês hoje um dos segredos da vida de Jesus e dos líderes para uma vida leve e transformadora. Os pais da igreja deixou em documentos que um bom cristão deveria ter a prática de pelo menos 2 vezes na semana jejuar, numa quarta e numa sexta-feira. Pastor, como eu faço isso? Escolha um dia da semana para o dia da faxina. Lá em casa tem o dia da faxina, e o dia da faxina não tem o que eu faça para tirar isso da cabeça da minha esposa. Eu tento convencer ela, tento dar aquela manipulada nela. Não, amorzinho, vem aqui, vem, senta aqui pertinho de mim, vem. Não vou, ela não chega nem perto de mim. Vem aqui, não, pode falar daí mesmo.
porque é o dia da faxina. Converse com o seu cônjuge e diga: eu vou estar em jejum esse dia, não vou comer. Eu vou estar com Jesus. Eu quero olhar quais são as áreas da minha vida. Eu quero levantar os móveis velhos da minha vida e olhar: Senhor, por que a transformação está com dificuldade aqui? O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Trata em você o que precisa ser tratado. E por isso que você fica sensível a Ele. Converse com Ele e entre em acordo. No dia: pastor, o que eu faço? Levante mais cedo, tome aquele banho. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Penteie o cabelo, escova os dentes, passa aquele perfume, se enche de entusiasmo, para que ninguém perceba que você está jejuando, e saia para viver um dia incrível. E alguém vai olhar para você e falar assim: o que está acontecendo com você? Tem um brilho diferente em você. Você vai falar: a faxina está sendo feita. E aí as pessoas vão começar a ver algo diferente acontecendo. Você vai falar para dentro de você: a faxina está terminando. E quando alguém olhar e você ver as coisas começar a acontecer na sua vida, por que aconteceu na sua vida? Por causa do jejum? Não, a faxina foi feita. O mover de Deus agora pode se manifestar, o reino de Deus sobre a sua vida e alterar tudo à sua volta. Não é o jejum que muda as pessoas, o jejum muda você, e as pessoas se aproximam de você. Quem está me entendendo? Nos momentos de refeições, o que você vai fazer? Em vez de comer, você vai separar um lugar a sós com Deus. Você vai conversar com Deus e você vai falar: Deus, eu quero falar sobre as minhas limitações, pois o jejum, como diz o Davi Oliveira e a nossa líder de intercessão, uma das nossas líderes de intercessão, a Marlene, o jejum nos fortalece e nos prepara para a batalha. Feche os seus olhos agora um instante. O que está aí dentro de você há muito, muito, muito tempo? O que existe aí debaixo dos móveis velhos da sua casa? Lá no porão, onde ninguém tem acesso. Quero motivá-lo a ouvir o Espírito Santo nesse momento. O que Ele está dizendo a você? O que Ele está dizendo para você dar os próximos passos? Qual é a prática que Ele quer que você faça? Mais vale obedecer imediatamente do que ficar sofrendo. O que vai ser?